Começar por cumprimentar o Executivo Camarário, a nossa Secretária de Reuniões, quem nos acolhe, quer o Sr. Padre Lindo, aqui na instituição a que preside, na Ereira, quer ao Sr. Presidente da União de Freguesias, Ereira Lapa, e naturalmente um cumprimento a todas e a todos os que estão aqui connosco a acompanhar os trabalhos nesta reunião descentralizada e cumprimentar também os colaboradores municipais que dão apoio à organização das nossas reuniões, assim como à comunicação social que faz o favor de divulgar tudo aquilo que é tratado nas nossas sessões. Antes de dar a palavra, como é da praxe, quer ao Padre Lindo, se assim quiser usar da palavra, quer ao Presidente da União de Freguesias, Ereira Lapa, transmitir da substituição e dar as boas-vindas uma vez mais à doutora Amélia Pina, que já é, penso eu, pelo menos neste mandato, a segunda ocasião que exerce a função em substituição, neste caso, do vereador Jorge Gaspar, que justificou, naturalmente, a sua ausência. Eu não estou com contacto visual para que eu sou o Padre Lindo, mas, uma vez estamos na vossa casa, se assim quiser usar da palavra, teríamos todo o gosto. Tenha à vontade. Temos aqui um micro. Não pode ser só o seu padre a fazer surpresas para nós também temos que retribuir de vez em quando. Nesse sentido, então, dava a palavra ao Sr. Presidente. Bom, boa noite a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara e, na sua pessoa, todas as senhoras e senhores vereadores, autarcas presentes, um cumprimento especial ao Padre Arlindo e desde já agradecer a ceder... Arlindo, não é? Arlindo Miguel, sim. Sim, Padre Arlindo. E desde já agradecer a cedência do espaço, um espaço confortável para esta reunião. Acho que é um espaço de excelência, nunca tivemos. Agradecer também a presença do público, a comunicação social e demais individualidades aqui presentes. Agradeço ao Sr. Presidente da Câmara e aos senhoras e senhores vereadores de se disponibilizarem mais uma vez de nos visitarem para realizar esta reunião descentralizada de Câmara. Dizer que estas reuniões descentralizadas têm-se revelado interessantes para as populações do nosso concelho, pois esta proximidade facilita-as a poderem colocar as suas questões. Neste sentido, também vou aproveitar para colocar as minhas questões ao Sr. Presidente da Câmara e começo por pedir alguma informação. Peço desculpa, é um cumprimento também especial para o meu Presidente da Assembleia de Freguesia, Rodrigo Rodrigues. Peço desculpa de ele também estar aqui, só agora que reparei. E começo por pedir alguma informação ao Sr. Presidente da Câmara, e uma vez que está a decorrer esta obra aqui nas duas freguesias, do saneamento que não foi contemplado na primeira fase. Refiro-me aqui na Ereira à Rua das Palmeiras, à Rua João Damião, uma parte da Rua dos Areieiros e uma parte da Rua do Casalinho. Nesta freguesia estou a falar de mais ou menos 2.200 metros lineares. E penso, na minha ignorância, nesta parte, que serão necessárias 3 estações elevatórias. Mas que isto tudo seria muito útil, porque iria servir mais ou menos 28 habitações com algum aglomerado familiar, conforme eu percebo. Refiro-me também na Lapa, a situação, no meu entender, é mais volumosa, tendo ficado muito saneamento para trás, e lembro as ruas que não estão contempladas: Rua do Regato, Rua do Progresso, Rua da Carrasqueira, Rua da Capela, Rua 25 de Abril, Travessa do Matias, Rua das Boas Vistas. Falo mais ou menos nesta situação de 6.000 metros lineares e penso que também, segundo a minha ignorância nesta parte, de 4 estações elevatórias. O que mais me apoquenta aqui nesta freguesia da Lapa é de facto ter ficado de fora uma parte principal, que é a zona industrial,
onde estão instaladas já algumas empresas, e fazia aqui um apelo ao Sr. Presidente da Câmara que revisse de facto esta situação. Já fui abordado várias vezes por causa da mesma, e também tentar perceber o que se passou no início da Ruga da Caneira, a sul. Fizeram mais ou menos 100 metros de saneamento para uma habitação. Ficou por completar mais ou menos 2.000 metros na mesma rua, deixando 8 habitações sem saneamento, mais ou menos até à Quinta da Lapa, e aqui nesta situação considera-se que este saneamento corre por gravidade até ali à entrada da Boca da Lapa. São estas as minhas questões agora e agradeço a explicação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da União de Freguesias Ereira Lapa. Permita-me agradecer as suas questões e dar aqui testemunho da sua permanente preocupação em relação a estas questões, que tem motivado um conjunto de reuniões de trabalho que já tivemos e as reuniões de trabalho que a Câmara já teve com a Cartago. Como é sabido, e julgo ser do conhecimento público, este Executivo já não interferiu no caderno de encargos, nem nos termos finais do contrato, daquilo que eram as obrigações de investimento em relação à Cartago. E, portanto, a Cartago, neste momento, está a executar um contrato que teve um caderno de encargos que, lamentavelmente, quer nesta União de Freguesias, quer noutras freguesias do nosso Conselho, e já tivemos esse trabalho também com o Presidente da Junta de Freguesia de Pontevel e com outras freguesias do nosso Conselho, aquilo que estamos a procurar é orçamentar obras que se justificam, que encontramos justificação pela densidade populacional, por número de aglomerações, por terem acesso a polos industriais, como é o caso da Lapa. Estamos a procurar reunir, nesses casos que justifiquem a intervenção, para termos a noção da sua dimensão e eventualmente, porque isto depois também depende de orçamentos e de negociação com a empresa Cartágua, podermos chegar a um acordo para que essas obras sejam executadas. Portanto, estamos a fazer esse levantamento freguesia a freguesia, com a ajuda e com a cooperação dos nossos 6 presidentes de junta de freguesia, no sentido de termos uma avaliação plena daquilo que hoje se justifica fazer, e muito daquilo que aqui transmitiu encontra justificação dentro dos critérios de racionalidade económica para poder ser feito, mas temos que naturalmente encontrar instrumentos financeiros dentro ou fora do contrato de um futuro adicional com a Cartágua para poder contemplar naturalmente este tipo de investimentos. Muito obrigado. Passaria então a voz ao público, aproveitando e tentando aqui emendar a minha lacuna, cumprimentar o Presidente da Assembleia de Freguesia, da União de Freguesias Ereira Lapa, e assim também como o Presidente da Assembleia da União de Freguesias Cartaxo Val da Pinta, e assim como o Presidente da Junta de Pontevel e o seu tesoureiro. Feitos os cumprimentos, passava a voz ao público para quem queira usar da palavra. Tenha à vontade. Basta chegar aqui ao microfone. Quem quiser ficar de frente para a Câmara, uma vez que as reuniões agora são televisionadas, temos o micro deste lado. Quem não se importar de ficar de costas, está o micro desse lado. Muito bem, muito bem. Tenha à vontade, tem o micro à sua disposição e bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Sr. Presidente, gostava só de colocar aqui meia dúzia de... Rodrigo Rodrigues. Gostava só de colocar aqui meia dúzia de questões, basicamente do interesse da União de Freguesias, e vou passar então a fazê-las. Começo por duas, que foram até promessa eleitoral do Partido Socialista. Uma delas prende-se com a criação do Parque Infantil da Ereira. Gostaria de saber o ponto da situação em que se encontra, portanto, o início da obra. A outra põe-se com o alargamento do cemitério da Lapa. Aqui mais duas questões também relacionadas com as estradas aqui da União de Freguesias, em particular a Estrada do Brejo.
E a estrada, portanto, a estrada, digamos, a estrada do piquenique, ali do piquenique, junto ao restaurante O Piquenique, há ali uma zona que se encontra com um forte abatimento que provoca, portanto, alguma má circulação e poderá pôr em perigo até quem circula na mesma. E a colocar a questão que o senhor acabou de responder ao senhor Presidente da União de Freguesias sobre a ligação à ETAR, mas visto que o senhor já respondeu, não o coloco essa questão e termino com uma outra questão que é a seguinte. Estão a decorrer na União de Freguesias as obras de ligação à ETAR. E isto pode ser algum desconhecimento meu e eu assumo desde já. Eu vi, tenho visto e tenho acompanhado a obra e parece-me a mim que, e posso estar a falar de cor sem o conhecimento técnico das coisas, que as condutas que estão a ser aplicadas para, neste caso, para as canalizações à ETAR, são de um tamanho extremamente reduzido. Não sei se futuramente, é natural que a população cresça, que haja novas habitações, se as mesmas darão condições de garantia para um futuro. Pronto, eram estas as questões que eu queria colocar. Obrigado. Obrigado, caro Presidente da Assembleia. Em relação à questão do parque infantil, eu e o Presidente da União de Freguesias temos trabalhado este dossiê, porque é um compromisso eleitoral e vamos cumpri-lo, como é natural. Estamos em negociações com o terreno, portanto, nós promovemos há uns meses atrás uma reunião com todo o associativismo aqui da Ereira para saber a opinião sobre algumas matérias que nos pareciam importantes para a freguesia. Diria que em relação à localização do parque não houve unanimidade, mas houve aqui um consenso para que pudesse ser um espaço mais central e aqui transmitir que, não podendo dizer ainda, adiantar qual é o espaço, estamos em negociações, aliás, temos reunião pré-agendada com o proprietário do terreno e, em princípio, também com o envolvimento da agência imobiliária que a representa, para tentarmos fechar acordo para que possamos ter uma localização mais central para a questão do parque infantil. Em relação ao alargamento do cemitério da Lapa, temos tido várias reuniões de trabalho, eu próprio já estive no terreno com o proprietário do terreno ao lado do atual cemitério. Estamos em processo de avaliação do próprio terreno, por questões de defesa de interesse público. Temos que aferir o valor do terreno para depois estudar contrapartidas, ou a aquisição do terreno, ou em alternativa, a proposta que o proprietário nos tinha efetuado para ficarmos com o encargo da sua vedação. Portanto, a avaliação do terreno é que irá dizer até onde é que poderemos fazer acordo. Portanto, não podemos fazer um acordo que ultrapasse a avaliação do terreno para depois, naturalmente, encararmos tudo o que tem a ver com o projeto e com o orçamento para executar essa necessária obra, uma vez que poderemos ter problemas a curto prazo se não acautelarmos esta intervenção. A estrada do Brejo tem sido motivo de intervenções da nossa parte que estão longe daquilo que realmente era necessário, que era ali necessário haver uma intervenção mais profunda, mas que ao mesmo tempo é mais onerosa. Estamos a procurar soluções com materiais menos onerosos, materiais mais baratos, para que a intervenção ali permita dar condições de circulação que hoje, de facto, estão longe de ser as ideais. A estrada do Piquenique será feita pelos nossos serviços, em princípio, em 2020, tanto quem vai da Lapa para o restaurante Piquenique verifica-se ali do lado esquerdo da via, houve ali um abatimento acentuado que pode provocar danos aos automóveis, apesar de estar sinalizado, se ninguém roubou o sinal, estar sinalizado que há perigo ali na circulação. Queremos, por meios próprios, tentar encontrar também o momento logo no início do ano 2020 para intervir ali. Portanto, diria que dentro daquilo que temos sinalizado nesta União de Freguesias, temos e mais três situações preocupantes. Para uma, o Presidente da União de Freguesias já encontrou solução, que tem a ver aqui com o largo até à Junta de Freguesia. Há ali uma zona muito irregular da estrada que provoca enorme dificuldade na circulação
de um cidadão nosso, de um concidadão nosso que tem mobilidade reduzida e que trabalha na sede aqui da freguesia da Eireira. Portanto, são áreas que temos identificadas como de intervenção prioritária e urgente aqui na União de Freguesias. Eu aqui vou-lhe pedir desculpa de não ter resposta para lhe dar em relação à ligação da ETAR, sendo uma questão mais técnica, vou ter que aferir, o Presidente se calhar já aferiu junto dos serviços, mas eu ia fazê-lo. Tenha vontade. Obrigado. Eu penso que o Rodrigo está-se aqui a basear na tubagem do saneamento, é isso? É? Só para informar que ali há duas situações de tubagem. Uma é de saneamento e a outra é das estações elevatórias, que é essa que referes mais estreita, que é para ser bombada das estações elevatórias para os pontos de gravidade. Portanto, essa não é esgoto, é bombagem. Portanto, penso que esclareci mais ou menos, não? Muito obrigado. Alguma hesitação? Quem é que usa a primeira palavra? O Movimento Independente deu a prioridade à CDU. Chama-se prioridade à esquerda. É melhor ligar aí o micro e identificar-se para efeitos de ata, se faz favor. Orlando Casqueiro, boa noite ao Sr. Presidente, em seu nome os cumprimentos a todos os restantes vereadores. E cumprimentos estendem a todos os presentes, em particular aos autarcas. Desculpem esta distinção e também, neste caso, penso eu que se designa pelo Sr. Presidente aqui da Associação e as restantes presentes. Portanto, a minha intervenção hoje, em nome da CDU, era um pouco no seguimento da repetição daquilo que já foi dito nas anteriores, que era da necessidade de que houvesse uma informação da ordem de trabalhos e da documentação das reuniões da Câmara Municipal, de forma a que nós pudéssemos intervir. Claro que a maior parte das vezes vimos fazer críticas, mas outras vezes também podemos fazer propostas e, porventura, poderiam ser interessantes se fossem ditas na altura. E, de facto, é importantíssimo que, para além da retórica de criar condições para que a oposição exerça o seu direito, também que sejam criadas as devidas condições na prática para, de facto, serem complementadas, não é? A minha intervenção é um pouco em atraso em relação, se calhar, à última reunião. Gostávamos de falar sobre a questão do orçamento que vai ser proposto e que foi aprovado aqui no vosso Executivo. Não sei se há aqui ou não algumas gralhas, ou se, pelo menos para começar, também não quero alongar muito, mas não sei se há aqui algumas gralhas ou se há alguma falha minha e com isso peço desculpa. Mas na folha 90 da proposta de orçamento fala aqui numa receita de resíduos sólidos 256 mil. Quanto já sou... Senhor Dr. Orlando, eu peço desculpa, não vai levar a mal, vai poder levar a sua intervenção até ao fim, as suas questões, mas não está na ordem de trabalhos hoje a discussão do orçamento e, como deve compreender, vamos apenas registar essas questões, certo, que hoje nem sequer temos aqui o documento para poder dar qualquer tipo de resposta. Mas prossiga, se faz favor. Talvez isso um bocado fruto da falta de documentação anterior, de modo a que a gente possa, enfim, fundamentar e analisar. De qualquer maneira, na folha 90 há de facto aqui um orçamento de 256 mil para receitas de taxas que serão, em princípio, recolhidas através das faturas da água, quando se fala e é necessário que o município venha a receber cerca de 600 mil, não é? Portanto, há aqui uma multiplicação bastante grande, mas que, inclusive, acho que é inevitável, até por exigências do próprio FAM. Depois, uma dúvida que eu tenho em relação aos impostos diretos que os senhores pretendem recolher, ou que pelo menos quem recolhe, em alguns casos, é a administração central, mas depois que vos é endossado, que este ano pretendem fazer uma receita, para o ano, aliás, pretendem fazer uma receita de 5.900 mil euros, 5.900 mil euros, enquanto o ano passado, a dotação o ano presente, a dotação é de 4.800 mil euros,
quando no orçamento que estava previsto o ano passado era 5.700.000. Não sei se houve aqui, de facto, já alterações significativas portanto, ao orçamento que fizeram esta atualização, não é? Isto, a ser assim, de facto, há aqui um exponencial aumento de receita de impostos, à volta de 1 milhão e tal euros, portanto, que vai ser recolhidos no fundamental aos nossos concidadãos, quando nós já sabemos as dificuldades que todos atravessam devido enfim, às taxas, aos outros impostos que se tem que pagar, tanto os indiretos, neste caso, não é? Que são pagos por via da situação deficitária ou da ruptura financeira que a Câmara atravessa, não é? Há, de facto, também aqui um número que se mantém e que é um facto que nós pensamos que não se pode manter, que é os encargos com a dívida e com a dívida em si, que vai exigir ao município um pagamento à volta do próximo ano, como já este ano aconteceu, de 2.500.000 euros. Isto são valores que nós já alertamos desde que os senhores celebraram um contrato com o FAM de 50 e tal milhões de euros, que têm que ser somados mais cerca de 18 milhões em juros, e durante 30 anos, que já vão ser os nossos, no meu caso já vão, a priori vão ser os bisnetos a ver o fim desta exigência volumosa enfim, que limita profundamente as obras necessárias que o nosso Conselho tem necessidade de concretizar. Este orçamento que os senhores apresentaram, nós consideramos que é inadmissível, que não devia ser aceitável. Vão-nos dizer onde é que a gente vai arranjar o dinheiro. Nós já falamos várias vezes. Há necessidade de renovar o contrato com o FAM. Já podia ter sido começado a negociar há 6 meses, ao final de 2 anos tinham essa possibilidade. Estar-se a pagar quase 8% de juros, são juros quase usurários. O próprio Estado está-se portanto, a financiar com juros negativos e nós, numa Câmara com uma ruptura financeira, com esta necessidade enorme de reparações, de infraestruturas, de apoio às coletividades, a quem pratica atividade social, que não tem apoios quase nenhuns, nós estamos a pagar esse valor. Há também necessidade de poder alterar a própria lei, porque esta lei já foi feita na altura do Passos Coelho, inclusive quase também porventura com uma imposição da Troika. Esse tempo passou, em parte. Enfim, essa legislação é possível alterar, porque não podemos o Estado não pode estar a discriminar os nossos concidadãos do nosso Conselho. Nós não podemos estar a ser tratados de forma diferente. Os nossos vizinhos aqui todos à volta pagam determinado tipo de impostos, têm conjunto de estruturas e nós não temos. É que nós temos dívidas e não temos as estruturas. Às vezes até podíamos ter estes 50 e tal milhões de dívida a pagar, neste caso, ao FAM e podíamos ter as obras, mas é que não temos uma coisa nem outra. E o Conselho está carente de obras de segurança, de apoio à juventude. Nós sabemos que as escolas precisam de obras, que as estradas precisam ser pavimentadas ou, em alguns casos, alcatroadas. Esta questão, por exemplo, do saneamento, já estamos quase numa altura em que devia estar o Conselho coberto de saneamento. O próprio município é obrigado a fazer ligações onde há já cerca de 200 metros, por obrigação legal, onde há locais onde há saneamento disponível a 200 metros, a Câmara é obrigada como concedente. E isso não está a ser feito. Nós estamos a ver que, enfim, há um mercado municipal do cartaz que está, enfim, porventura com uma situação que não se prevê obras. Há a questão de telhados com amianto nos mercados e nas escolas. Há aqui um número infindável, de facto, de necessidades que, de facto, os senhores estão limitados, que porventura, a situação veio por uma gestão danosa, que se pode considerar danosa, do Partido Socialista das anteriores gestões, mas que os senhores querem, como sendo bons alunos, querem continuar, enfim, a honrar compromissos que não são exigíveis, não são exigíveis, não são naturais que a nossa população veja, de facto, os outros conselhos à nossa volta desenvolverem-se e os nossos não estão
não estão a ser, e o nosso não está, portanto, nesta senda, e estamos cada vez mais atrás. Temos a ver as nossas zonas industriais ou sem saneamento e sem contratos de saneamento, como já foi aqui hoje dito. Estamos a ver, por exemplo, o Casal Branco não é contemplado com valores nenhuns. Carros de lixo, como nós sabemos que não estamos em condições em alguns casos, já não se consegue assegurar, portanto, o transporte do lixo há alguns dias, porque, enfim, há dificuldades. Não temos transporte de passageiros, como todos os concelhos têm. Eu acho que, de facto, tem que haver aqui, de facto, um murro na mesa, porque, de facto, não é fácil, com certeza, a vossa tarefa. Agora, esta situação tem que se exigir ao Governo que haja aqui uma intervenção. Eu já disse isto. O Governo apoia concelhos por calamidade natural. Aqui há uma calamidade humana no criar esta situação. Tenho dito. Obrigado, Dr. Orlando. O orçamento municipal já foi discutido em reunião de executivo camarário, será discutido na próxima quarta-feira em sede da Assembleia Municipal, mas ainda assim, permita-me que lhe diga, com o devido respeito naturalmente, fiquei com a convicção, depois de o ouvir, que não leu a proposta de orçamento municipal, ou então leu-a mal. Portanto, e porventura a sugestão que lhe deixava era uma leitura mais atenta, até em nome e em defesa da sua seriedade com que aborda estas questões. E a segunda nota que lhe gostava de transmitir, e também não vai levar a mal pela proximidade que até temos, cada vez, ou muitas das vezes que o ouço, parece que estou a ver aquele sketch da Ivone Silva, da falecida Ivone Silva, que era da Olívia Patroa e da Olívia Costureira. Porque quando reunimos com a CDU na preparação do orçamento, tenho um Dr. Orlando Casqueiro com bom senso, razoável, a compreender e a entender que nas circunstâncias financeiras em que vivemos não se pode prometer tudo a todos. Não se pode, não há condições financeiras para se prometer tudo a todos. E depois, cada vez que ligo ao microfone aqui nas reuniões de Câmara, tenho uma outra Olívia. E eu acho que a gente tem que encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre a Olívia Patroa, cada vez que nós reunimos e conseguimos falar com sensatez, e no contexto em que estamos a viver, e depois qual é a Olívia que chega aqui, microfone aberto, e começa a transmitir que temos que ter tudo, perdão de dívida, juros mais baixos, o governo a entrar, e que tudo pode ser construído de uma só vez. O momento mais importante do município, e quem está aqui sabe aquilo que eu penso, estamos a vivê-lo neste momento. É o momento mais importante, mais responsável e tem que ser encarado com seriedade que nós temos anualmente, que é perante um determinado conjunto de receitas, temos todos a coragem de dizer o que é que se faz e o que é que não se faz. Porque eu só ouço dizer o que é preciso fazer. Dr. Orlando, eu estava aqui mais 2 horas do que você a dizer rua a rua, travessa a travessa, equipamento a equipamento, escola a escola, jardim a jardim de infância, dizer tudo aquilo que era necessário fazer, mas isso não me resolve o problema. Portanto, o exercício que é sério e tem que ser responsável de nós todos é dizer, e eu estou aberto, como sabe, a tudo, digam-me assim, de onde é que nós tiramos para fazer mais isto? Não vale a pena irmos aqui com os irrealismos dos perdões de dívida ou dos juros mais baixos. Esse é o nosso trabalho dia a dia, estarmos a procurar juros mais baixos. É um trabalho diário. O que a gente faz é sabemos se há instituições que nos possam financiar a dívida mais barata do que aquilo que a gente tem. Começámos com serviço de dívida acima dos 6 milhões de euros quando entramos. Correto, Fernando Amorim? E hoje estamos nos 2,5. Portanto, perde 5 milhões para 2,5 milhões, reduzimos os encargos da dívida a metade, para metade. E o nosso, em pouco tempo, e o nosso exercício diário é óbvio que se tivermos alguém que nos empreste mais barato para pagarmos o bolo da dívida que ainda temos, é no dia seguinte. O Dr. Orlando está autorizado por nós, mandatado, tragam-nos cá essas instituições, o Partido Comunista que ponha na Assembleia da República os perdões de dívida
Deus queira que passe tudo isso, é no mundo, o mundo de sonho, o mundo ideal. Mas o mundo real em que a gente vive é que temos que pagar a quem devemos. E temos honrado esse compromisso, estamos a pagar a quem devemos. Hoje iniciamos o mandato com mais de um ano de prazo médio de pagamentos e hoje está num mês. Mais de um ano, a Câmara pagava em média há mais de um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e hoje em média está num mês, estamos a pagar em média há um mês. Portanto, é porque estamos a fazer bem o nosso trabalho. Agora não podemos continuar, sob pena disso ser um discurso cada vez com maior descrédito, que já ninguém vai atrás, e acho que os resultados eleitorais têm demonstrado isso. Portanto, o apelo que eu faço é que possamos ter sentido de responsabilidade, porque não vale a prometermos tudo a toda a gente, porque é impossível, e acho que quem de 4 em 4 anos vai às urnas tem essa consciência. Temos enormes dificuldades, mas dentro das dificuldades o nosso trabalho é definir prioridades. E é aí que as forças políticas precisamos da ajuda e da colaboração de todos, porque não vamos poder pôr isso tudo no mesmo orçamento. E o senhor sabe, é um homem extremamente inteligente, sabe disso. Portanto, então temos de definir prioridades. Essa é a parte mais complicada da política, que é a gestão do não. Se o exercício da política fosse a gestão do sim, qualquer pessoa, estou convencido que sem grandes dificuldades, era só passar o cheque, tudo se fazia, dizia sim a todos e a toda a gente. A nossa gestão não é essa, como é a gestão da Casa das Famílias, como é a gestão deste IPSS, como é a gestão das empresas, temos de definir prioridades. É por isso que eu acho que o momento que estamos a atravessar, e quarta-feira vamos estar numa Assembleia Municipal para aprovar em definitivo o Orçamento Municipal, é toda a gente ter a coragem de, perante a proposta de orçamento que apresentámos, dizer assim: olha, Presidente, eu não fazia a obra da escola secundária, fazia a obra da estrada A. Eu não comprava o carro do lixo, em vez de comprarmos o carro do lixo, vamos comprar um autocarro de passageiros. Nós podemos lá ter posto o autocarro de passageiros, colocámos o carro do lixo. Queríamos tê-lo comprado no ano passado, não foi possível colocar no orçamento. Temos que definir prioridades, este ano já vai. E então a política é feita a olhos nos olhos e de forma muito clara, quer dizer, perante aquela lista de investimentos, o que é que não se faz para substituirmos perante aquilo que é a nossa prioridade, se a tivermos. Portanto, era isto que eu gostava aqui de deixar muito vincado e agradecer naturalmente a sua intervenção. Mais intervenções da parte do público? Então, usa o micro, é melhor. Usa o micro. Isto, de facto, requeria, de facto, uma conversa, enfim, uma discussão muito mais longa, ponto a ponto, e mais fundamentada. E eu, de facto, reservo que, eventualmente, não há condições, nem é esse o interesse. De qualquer maneira, só 2 coisas, ou 3. O ano passado teve-se à volta de 4 milhões previstos, 4 milhões e tal previstos no orçamento para investimentos, e em todas as outras rubricas cumpriram, pagamento de juros, pagamento de dívida, investimentos, foi pouco mais de metade. Este ano há cerca de 2,5 milhões de investimentos nas obras concretas para as pessoas e neste momento temos para aí 30%, pelo menos em finais de setembro, ao que está no orçamento, investido. Portanto, as obras concretas, para além daquilo que se promete, ainda que seja limitado, depois ainda é concretizado com estes níveis de execução. Depois, esta questão do pagamento aos fornecedores, que é a coisa mais justa que pode acontecer, que devia ter acontecido e que foi bom para todas as centenas de pessoas que tiveram alguns anos à espera. Por um lado, era uma exigência do próprio FAM, a que os senhores não podem falhar. E depois é fácil pedir ao António, que neste caso era o FAM, que nos ponha 50 e tal milhões de euros na mão e nós pagamos naturalmente. É preciso, de facto, dar uma explicação de que é justo, mas que como é que as coisas acontecem. Não se pode dizer que se demorava 3 anos a pagar e que agora se demora um mês. Não, porque, portanto, não havia dinheiro, pediu-se dinheiro, naturalmente, não se deve àquele, deve-se ao António. Portanto, neste momento, há uma dívida de cerca de 50 milhões de euros
ao FAM. Para além disso, há todos os encargos de juros durante quase 30 anos. Pelo menos por aqui, mas ainda há mais dívidas de outros bancos, não é? Que ainda que sejam residuais. O que, enfim, comparativamente com 2 milhões e tal, com 6 milhões de euros que os senhores pagavam, pagando 2 milhões e tal, é bom, porque deixa aqui algum dinheiro disponível. Mas também é preciso dizer que, para além dos 2 milhões e tal que pagamos este ano, para além vamos pagar mais 2 milhões e sucessivamente durante 30 anos. Não quer dizer que seja os 2 milhões, porque depois, enfim, vai-se reduzindo e pode até que se chegar. Portanto, há uma explicação, há uma discussão que é necessário ser mais completa, que até eu posso estar a ser errado, mas que é preciso ter em conta. Obrigado. Obrigado, Dr. Orlando, pelas suas questões, que me permite esclarecer o seguinte. Voltamos aos encargos da dívida. Tínhamos encargos acima dos 5 milhões, passámos para encargos de dívida abaixo dos 2 milhões e meio. Também era ao longo de, nem sabemos de quantos anos, estes encargos, acima dos 5 milhões, nem temos a noção de calcular a quantos anos é que era. Reduzimos para metade. Taxas de execução, Dr. Orlando. Eu vou-lhe dizer, nós quando entramos na Câmara Municipal, as taxas de execução da Câmara eram 19%, a pior taxa de execução orçamental dos 308 municípios do país. A pior do país. E nós andamos a executar entre os 78% e os 85%. Não me falem de taxas de execução, por amor de Deus. Sabe parâmetro onde passou da noite para o dia, para o pior do país a uma das melhores do país, é o nosso exemplo. Portanto, só para reafirmar, acho que devemos neste tipo de intervenções, ler com maior profundidade os dossiês, são documentos que são públicos, porque temos muitos problemas, mas neste domínio acho que os avanços têm sido significativos em relação àquilo que tem sido feito a nível da gestão financeira e orçamental do município. Muito obrigado. Mais intervenções? Ora, muito boa noite, Jorge Pisca, Sr. Presidente, boa noite, eu sou a pessoa a cumprimentar toda a mesa, cumprimentar também o público e comunicação e o meu colega também, Presidente Junta da União de Freguesias, Ereira Lapa, que é uma honra sempre nós virmos aqui a esta freguesia. Eu tenho aqui algumas questões, em relação à última reunião do Executivo que foi realizada, houve uma alteração de horário para as 18 horas, agradecia, se fosse possível, que avisasse sempre as juntas de freguesia. Nós temos sempre o nosso calendário, como é sempre às 21, ficámos um pouco, quando chegámos, também não fomos ver aos sítios habituais e batemos com o nariz na porta. Eu queria alertar aqui para uma situação muito grave que se passou no dia 22 de novembro, na minha freguesia, e no dia 1 de dezembro, que foi ontem, a poluição na Ribeira. No dia 22 choveu muito, uma enxurrada, temos um rio, como poderão ver, cheio de tudo, menos de água, está cheio de porcaria. Ontem, mais uma vez, na parte do rio, da Ribeira da Água Travessa, também deparei-me, quando eram volta das 5 horas, também com o caudal um pouco fora do habitual, fui lá ver, fui ver a cor da água, fui ver o cheiro nauseabundo que lá vinha e chamei mais uma vez a GNR, que depois irão participar à CEPRA, só que, entretanto, quando chegarem, a água já não é aquela água, já vai um pouco mais limpa. As causas são as pecuárias e não só, porque, como ainda se falou, se não há ligamento também às hectares, as próprias ligações vão para os terrenos e vão para as ribeiras e para as regueiras hidráulicas, que com o aumento do caudal da água vai tudo, portanto, toda essa água vai buscar, está depositada nas margens e transporta, e como vós sabeis, tanto a Ereira como a Lapa vai tudo desaguar à ribeira de Pontevel. Portanto, também é nossa expectativa que finalmente aqui estejam os hectares a funcionar para que não recebemos o que não queremos lá na nossa freguesia. Alertar também que já se passou o tempo e estamos a aguardar também a reunião com o município de Azambuja por causa do trânsito de pesados dentro da freguesia de Pontevel. Portanto, já ultrapassou, portanto, era 1 mês e meio, já vamos com 2 meses, portanto, temos que ver e considerar, independentemente amanhã ir ver uma reunião de trânsito e segurança também, irei também falar disso nessas reuniões, mas de qualquer maneira já para alertar todo o restante executivo.
A loja do cidadão, já desde 2015 que andamos por causa da loja do cidadão para a freguesia de Pontevel. Espaço do cidadão. A primeira era a loja, portanto, depois mudou para espaço do cidadão. Em 2017 também voltou-se a tratar desse assunto. O ano passado também, e com medidas e com situações onde iria ser instalado, mas continuamos a aguardar o espaço do cidadão. Aqui no saneamento básico, sei, por comunicação da Carta de Água, porque questionei, que Valdepinta, portanto a estação elevatória de Valdepinta já está a bombar para a etar de Pontevel. Mas também sei que, independentemente de estar pronto, já concluído, quase todo o ramais de ligação dos casais Penedos à ETAR, portanto só faltava o funcionamento da ETAR, ainda não há autorização para que não quer dizer fregueses, alguém que frequenta alguma coisa, são municípios ou clientes ou habitantes da minha freguesia, para que possam ligar ao coletor principal, para que quando a ligação essa ligação do coletor, portanto, das pessoas ligarem e fazer os ramais à ligação do coletor principal por causa do saneamento básico. Está tudo concluído, a ETAR também está a funcionar, penso que a 100%, portanto, precisávamos que fosse concluído e que fosse já, até durante este mês, seria uma excelente prenda de Natal, um sapatinho para os habitantes dos casais Penedos e dos casais ali em redor. Agradecer também a prontidão quando foi a ligação das luminárias, porque na Rua do Moinho Grande elas estavam a ligar 10 minutos depois do escurecer e 30 minutos antes de clarear o dia. Aquilo estava um pouco, e com o centro escolar, quando foi a mudança do horário, um pouco às escuras, e que foi com prontidão que se ligou logo. De qualquer maneira, também ainda temos ali uma zona, que é toda a zona do Rio da Fonte, e a zona também da Fonte da Telha, onde reside o vice-presidente, o Dr. Fernando Amorim, que também estão a ligar, portanto, a desligar meia hora antes do dia clarear e 10 minutos. E há pessoas que saem àquela hora de casa e vêm sempre com os telefones e com a lanterna acesa, ver se fosse possível, independentemente de já ter feito o pedido, que houvesse alguma urgência nesse pedido. Aqui também irei falar, portanto, um pouco agora que estamos com o inverno à porta, também ver se haveria também aqui as estradas da freguesia estão como todas, estão as estradas do Conselho, mas se havia também alguma situação, alguma posição que pudéssemos pelo menos tapar os buracos, que a pouca água que choveu já, mas que já deu cabo, digamos, de algumas situações, e também terão o apoio e a ajuda também dos recursos humanos da freguesia, para que quando for possível, que nós com o Alcatrão e com o pessoal também iríamos dar e participaríamos também nessa feitura. A Rua da Pedreira, que é caminho dos Casais de Amendoeira, o Largo dos Agricultores e a Rua dos Combatentes, teve um grande abatimento por causa do saneamento que já foi há 5, 6 anos. Já enviei para a Cartago, já enviei para a Câmara também, enviei para os membros também da Assembleia de Freguesia todo esse trabalho e também aqui para todos os vereadores do município, entreguei pessoalmente numa reunião aqui essa disquete. Está abatido, já temos lá abatimentos de 2 a 3 centímetros, para quando fazia uma certa pressão sobre a Cartago, independentemente de nós como autarquia estarmos a fazer essa pressão, para que eles nivelassem novamente o pavimento, antes que haja mais, que seja mais danificado os carros, e a questão dos pneus também. E era só. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da Junta, que já parece um provedor de Pontevel. Naturalmente que tomamos boa nota das questões que aqui trouxe, e em relação, fazia aqui um comentário em relação à questão da poluição das linhas de água. De facto, estamos com muitos anos de atraso em relação à questão do saneamento básico. Estamos, nesta altura, com investimentos em curso a rondar os 8 milhões de euros por parte da concessionária, e temos a esperança que, de forma célere, se passe à fase seguinte, que é a ligação dos ramais, e julgo que, por essa via, grande parte deste problema terá que ser resolvido. Portanto,
alertarmos, fiscalizarmos, mas assumir que há uma responsabilidade que é nossa, das autarquias, que é de fornecer a rede de saneamento para que ninguém tenha que fazer saneamento a correr para as linhas de água. Portanto, o comentário que eu fazia era esse. As outras questões tomamos nota, estamos naturalmente junto do município da Azambuja para ter uma resposta final. Estamos naturalmente a trabalhar com a Agência para a Modernização Administrativa para que o espaço em Pontevel e em Valdepedra seja uma realidade. E, naturalmente, também estamos a trabalhar com a EDP para acertar a questão dos relógios, do ligar e desligar da iluminação pública nestes horários de inverno, em relação à questão das estradas de Pontevel. É um trabalho diário que fazemos em cooperação convosco, com outras juntas, que irmos procurando resolver os problemas mais urgentes, quer com os nossos recursos, quer com os vossos, e, portanto, também sabemos do que falamos e não há muito mais a acrescentar em relação a isto. Muito obrigado. Mais intervenções da parte do público? Não havendo mais intervenções, íamos partir para a ordem do dia, porventura pela ausência... Perdão, antes da ordem do dia, sim. Ainda temos aqui meia dúzia de coisas para partilhar convosco. Obrigado, Vice. Já estava na ansiedade de abreviar a reunião, partilhar convosco aqui um conjunto de informações. A primeira da reunião do dia 19 de novembro com a senhora Ministra da Agricultura. Fiz-me acompanhar do promotor da Agroglobal. Os três principais objetivos: por um lado, divulgar a Agroglobal 2020, aquela que é a maior feira agrícola profissional do nosso país. Além da divulgação, pedir apoios da parte do Ministério da Agricultura. Um segundo ponto, falar sobre os planos que temos para relançar o projeto de Cartaz Capital do Vinho 2020, onde também queremos apoio do Ministério. E um terceiro ponto que nos preocupa muito, que envolve aqui o Ministério da Agricultura, mas mais diretamente o Ministério do Ambiente, tem a ver com tudo aquilo que se passa no Rio Tejo e também com, e aqui referente à agricultura, o projeto que existe do Alqueva no Tejo. Também procuramos fazer ponto de situação e está à vista a dificuldade em reter a água que é libertada de Espanha quando cumprem a Convenção de Albufeira. Faz-nos depois falta, nomeadamente para as atividades, a promoção das atividades agrícolas, faz-nos falta para o caudal e para toda a vida que tem que existir num rio. Boa nota para a reunião do dia 20, pedia depois ao vereador do Desporto para detalhar a simpatia da visita do Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Tivemos a boa notícia nesse dia que hoje o nosso grande campeão Rui Silva é colaborador da Federação Portuguesa de Atletismo. Também transmitir ao Executivo neste dia 20, reunimos com o grupo de trabalho que está a trabalhar para respostas no enquadramento da lei para o problema que temos das colónias de gatos no nosso concelho. Que no dia 21 de novembro, quinta-feira, recebi a administração da EDP Renováveis com um grande investimento fotovoltaico para o nosso concelho, também abrange o concelho de Azambuja e o concelho de Alenquer. Transmitir ao Executivo que no passado dia 22 de novembro tive uma reunião com o nosso grupo de forcados amadores do Cartaz para fazer balanço da época e para refletirmos sobre aquilo que será o futuro da praça, da gestão da Praça Torres para 2020. Dar boa nota também do dia seguinte em que tivemos um momento de convívio com os nossos forcados. Aqui também realçar mais uma peça da área de serviço, o grande mérito desta associação sediada no nosso concelho, mais uma peça de teatro envolvendo 30 pessoas em palco,
muita criança, muita gente jovem, e julgo que em centenário de Marcelino Mesquita todos estamos a trabalhar para que o legado deste grande dramaturgo tenha presente e, acima de tudo, tenha futuro. Dar nota da reunião do dia 25 de novembro com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Cartaz para esta questão da escolha do novo provedor do município, provedor/provedora. Transmitir que no dia 26 de novembro fizemos a reunião de balanço da Feira de Todos os Santos e recolhemos da parte dos empresários e investidores que estiveram connosco um balanço muito positivo da edição deste ano. Transmiti que no dia 27 de novembro fizemos a comissão de toponímia, onde resolvemos N problemas para dar mais nome ou clarificar nomes a zonas do nosso concelho que não tinham topónimo atribuído. Que neste dia iniciámos com a CDU um conjunto de reuniões envolvendo todas as forças políticas, onde fizemos ponto de situação naquilo que tem a ver com o processo Cartágua, com as zonas industriais do Casal Branco, Vale Parque, Polo Industrial da Lápis, Zona Industrial Cartaz, Vila Xandorique, onde falámos sobre as nossas intenções ao reajustamento tarifário que a lei obriga ao nível dos resíduos sólidos, onde fizemos ponto de situação do Fundo de Apoio Municipal, onde falámos sobre as taxas de ocupação de subsolo na nossa relação com a Tagus Gás, onde fizemos ponto de situação sobre associações participadas pelo município, como sejam a Inove Régio e a Idersan, onde procuramos falar sobre aquilo que são os objetivos para a revisão do FAM, para a revisão orgânica do município, no município do Cartaz, e onde também procuramos auscultar todas as forças políticas sobre a proposta para provedor, se tinham algum nome a indicar. Foi tudo isto objeto de discussão com as forças políticas. Estou a falar de memória, não sei se me faltou algum assunto, eu julgo que praticamente toquei todos. Transmitir, tanto começámos com a CDU, reunimos com o PSD, reunimos com o Partido Socialista, reunimos com o Bloco de Esquerda, ainda não reunimos com o Movimento Independente, dificuldades de articulação da agenda, mas também nas muitas conversas que tenho tido com o Presidente Jorge Pisca, todos os assuntos têm sido tratados também, e ontem tivemos a oportunidade ao almoço abordarmos a questão da proposta para provedor do município. Transmitir também, e aqui de uma forma para nós muito grata, o aniversário dos nossos bombeiros, o 83º, agradecer a todos aqueles que puderam estar presentes a acompanhar a nossa corporação, onde também tivemos a oportunidade de distribuir 2 louvores municipais que já aqui tinham sido liberados, mas que o texto não tinha vindo aqui. Procuramos na próxima reunião trazer aqui o texto para ficar em ata. Agradecer aos vereadores todos a pronta resposta que me deram em relação à sugestão de texto para o louvor municipal, quer ao nosso adjunto de comando, Vítor Rodrigues, quer em relação ao nosso chefe, António Loureiros, e também dar aqui uma palavra de gratidão a todos aqueles que acompanharam, nomeadamente a nossa Secretária de Estado para a Administração Interna e todas as juntas, corporações de bombeiros vizinhas que se associaram a esta iniciativa. Gostava de destacar, no dia 28 de novembro, inaugurou a livreira do Grupo Herrera. Pela primeira vez fizeram a experiência de descentralizar a iniciativa na sede do Conselho, dar uma palavra de gratidão, 4 dias, onde para além de uma feira de livro houve a oportunidade
de desenvolver muitas atividades com escritores, dar aqui um cumprimento especial às escolas, aos professores, aos alunos, quer de ensino básico, quer de pré-escolar, que tiveram a oportunidade de visitar este evento. Foram muitos os escritores também que vieram apresentar os seus livros. Houve também a oportunidade, aqui um pouco em redor da promoção do cartaz Capital do Vinho, casar a iniciativa também com a promoção de vinhos do nosso concelho e da nossa região, e também haver espaço para expressões musicais, como foi o momento de inauguração com a Cidade Filarmónica Ireirense, assim como no momento do encerramento com a participação do rancho folclórico da Casa do Povo da Ereira. Portanto, temos aqui entre nós a Presidente da Direção e, naturalmente, saudar a iniciativa e da nossa parte, e até para aquilo que sei da Vereadora da Cultura, total disponibilidade para o Centro Cultural continuar de portas abertas a todas as associações do Concelho, nomeadamente também a esta iniciativa do Livreira, que levou centenas de crianças, jovens, menos jovens, ao Centro Cultural. Dar aqui uma palavra também de muito apreço pela iniciativa de encerramento das comemorações do centenário de Marcelo Mesquita. A Sra. Vereadora, com certeza, que irá detalhar este evento. A esse propósito, temos aqui um conjunto de livros para distribuir para os senhores vereadores, um para o Presidente da Junta, para a Sra. Vereadora Amélia Pina, para o Sr. Vereador Nuno Nogueira, e está aqui um para a instituição onde hoje estamos a ter a nossa reunião, mas dar boa nota daquilo que foi estas comemorações, saudar a Sra. Vereadora da Cultura, os nossos serviços, todas aquelas parcerias que fomos estabelecendo, quer com o universo associativo, com o universo educativo, parcerias fundamentais para fazer deste centenário não apenas a comemoração ou assinalar de alguém que desapareceu há 100 anos, mas acima de tudo e mais importante, para além da importância de celebrarmos a história, penso que foram lançadas bases fortes para que a nossa expressão cultural, porventura com maior relevância, que foi o teatro, pela ação de Marcelo Mesquita, que foi o maior dramaturgo português no final do século XIX, princípio do século XX, que possamos honrar esse legado, essa memória e continuarmos a fazer da cultura, e nomeadamente do teatro, uma expressão muito acarinhada no nosso concelho. Permitia-me também aqui de saudar os 22 anos da Associação Humanitária de Pontevel. Eu e o Sr. Vice-Presidente tivemos a oportunidade de acompanhar. É bom ver uma casa com 22 anos, pujante, com ideias novas, com muita iniciativa, a receber uma nova ambulância e, acima de tudo, ver uma comunidade de Pontevel em redor da sua associação. Foi muito bom ver a vivacidade da Associação Humanitária, cuja ação não se resume à freguesia de Pontevel, presta serviço em todo o nosso concelho e não só, e foi bom de ver o espírito que ali existe e deixa-nos a convicção de que novos projetos irão ser abraçados e que o trabalho extraordinário que fazem em prol da ajuda àqueles que mais precisam, àqueles que muitas vezes estão mais fragilizados, irá ser continuado. Estas eram as principais questões que gostaria de partilhar convosco. Passava agora então a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Muito boa noite a todos. Agradecer também aqui a recepção e a hospitalidade da Associação por nos receber hoje. Eu só ia destacar aqui duas reuniões, uma delas no dia 26/11, onde reunimos com a nossa equipa de revisores, nomeadamente para dar o pontapé de saída e para estudar a revisão do plano de ajustamento municipal, como há pouco já foi dito, que no mês de março fez 2 anos, portanto, e após a aprovação das contas do último semestre, estamos em condições de avançar com esta revisão e também para preparar o encerramento de contas do ano 2019.
Destacava também aqui no dia 29 e no dia 30, representei o município no 24º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde destaco 3 temas. Depois terei a oportunidade também, e não sei se me é permitido, facultar a documentação relativamente, quem quiser, a estes temas, apesar de estarem representados lá todos os partidos, nomeadamente o financiamento local, a organização do Estado e o modelo de desenvolvimento do país que está a ser estudado. Portanto, depois dos outros eventos, também estive com o Sr. Presidente ou com a Sra. Vereadora nos mesmos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sra. Vereadora, Dra. Elvira Tristão. Muito boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, um cumprimento especial e um agradecimento especial ao Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias Ereira Lapa por nos acolher na sua freguesia e, obviamente, ao Sr. Padre Arlindo e também à Doutora Antonina por nos acolherem aqui nesta sala tão quentinha e tão agradável, onde nem falta o cheirinho a lareira, que eu gosto. Passando às informações sobre esta última quinzena, gostaria aqui de registar a realização no dia 20 de novembro de um encontro organizado pela CPCJ do Cartaxo e pelo município, que teve o nome de A Conversa Com, onde se assinalou o dia da Convenção dos Direitos da Criança com a apresentação do livro da doutora Susana Pita Soares sobre o valor da prova na questão dos abusos das crianças e onde também esteve presente o doutor, o juiz António Gaspar, e o tema deste encontro foi o maltrato e o abuso na infância, uma visão jurídica. No dia 22 de novembro, como disse o Sr. Presidente, estreou a peça da área de serviço Bacalhau com Todos, de referir que durante estes 2 fins de semana assistiram àquela peça. Seguramente, eu estou só aqui a ver valores de bilheteira, faltam as questões de convite, mas seguramente 1.500 espectadores, o que é notável. Em 5 espetáculos, praticamente todos tiveram lotação quase total. No dia 26, reuniu o grupo de trabalho da rede social, o grupo de trabalho sobre o tema da infância e juventude, onde foi possível fazer a avaliação do Plano de Ação 2019 e começar a delinear o Plano de Ação para 2020. No dia 27/11, como informou o Sr. Presidente, teve lugar a Comissão Municipal de Toponímia. A este propósito, permitam-me referir aqui que foi apresentada a biografia do mestre de obras Júlio Augusto Marques, que marcou significativamente a paisagem urbana do Cartaxo e do concelho do Cartaxo no final do século XIX e do século XX, e ao qual foi atribuído um topónimo. A grande importância deste nome para a arquitetura no concelho do Cartaxo neste período levou-nos a ponderar a organização de uma exposição e de um evento onde de facto possamos dar conta daquilo que foi o trabalho deste mestre de obras, que fica na história do concelho. No dia 28/11 estive presente em representação do município nas jornadas da APAV, que tiveram lugar em Santarém, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, com a qual o município de Cartaxo, por intermédio da CIMLT, tem um protocolo já a funcionar no nosso concelho, com o gabinete de apoio à vítima. Ainda no dia 28/11, tive a oportunidade de estar na inauguração da livreira, e aqui impõe-se um elogio público ao trabalho desta associação da Ereira, um trabalho muito importante numa área em que o associativismo que existe no concelho ainda não tinha trabalhado. Este é um foco que o Grupo Ereira coloca na promoção da leitura, do livro e da escrita. Este trabalho é muito importante
e fica aqui desde já o convite para que o Grupo Ereira venha a ser um ator privilegiado, um parceiro privilegiado do município na elaboração do seu plano local da leitura, desafio que nos foi lançado pelo Plano Nacional de Leitura e que gostaríamos de tomar em mãos. Relativamente ao dia 30, ainda no dia 29/11, referir que eu e a doutora Conceição Reis, coordenadora da área da Ação Social e Saúde do município, estivemos em Peniche a reunir com a equipa, o núcleo duro da Comissão de Apoio, de Acompanhamento ao Idoso de Peniche, que nos mereceu maior atenção por ter um modelo de apoio ao idoso que se ajusta àquilo que são as intenções e as preocupações do grupo de trabalho de idosos e dependentes da nossa rede social. E depois de todo um trabalho de estudo sobre outras situações, creio estarmos em condições para ver aprovada a nossa Comissão de Acompanhamento do Idoso durante o primeiro semestre de 2020. Relativamente ao fim de semana, no dia 30, como foi dito, estive presente nas cerimónias do 83º aniversário dos Bombeiros Municipais, e tive a oportunidade de fazer o encerramento do colóquio de encerramento das comemorações do centenário sobre a morte de Marcelino Mesquita, um colóquio que teve o título de Uma Construção da Memória e no qual foi possível concluir dois eventos que foram preparados pela Comissão Organizadora e que muito ajudou o município a desenvolver um conjunto de atividades. Foi possível fazer a divulgação do Prémio Marcelino Mesquita. O prémio foi atribuído a uma antologia poética com o título O Interior dos Contornos, cuja autoria, sob pseudónimo, é de Augusto Severo, um cidadão de seu nome, Carlos Ferreira, residente em Coimbra, o que faz deste prémio um prémio já de dimensão nacional, e onde fizemos o lançamento do livro com duas peças do espólio de Marcelino Mesquita que ainda não haviam sido publicadas. Tive ainda a oportunidade de assistir à estreia da revista Regresso ao Passado, da Associação Cultural e Recreativa do Rancho Folclórico de Cartacho, que teve lugar na Casa do Povo no dia 30/11, e é só por hoje. Obrigado, Dr. Pedro Nobre. Sr. Presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Quem não tive a oportunidade de cumprimentar, reiterar os agradecimentos pelo acolhimento à doutora Antonina na sua pessoa, em nome do Centro Paroquial aqui da Ereira. E em termos de atividade, então, dos últimos 15 dias, destacava no dia 19 de novembro, terça-feira de manhã, como é habitual, manhã de atendimento aos munícipes, onde foram lá trazidos várias situações, na grande parte e na sua maioria relativamente ao urbanismo, dificuldades em despacho de processos, saber questões de legalizações, alterações de utilização, etc. Da parte da tarde, dia 19, estive presente no Conselho de Administração da Ecodesíria, em que tem lá presença em nome do município do Cartacho. No dia 20 de novembro, como o Sr. Presidente já teve a oportunidade de falar, recebemos o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, o Sr. Jorge Vieira, onde foi muito bom, efetivamente, beber dos ensinamentos e da partilha de experiências que ele já acumula há vários anos, agora enquanto Presidente e antes como técnico da Federação. Para além da grata notícia que nos deu do Rui Silva, teve a oportunidade de partilhar connosco uma série de programas que a Federação está a querer implementar por todo o país e veio apresentar ao Cartacho. Falou-nos em 3, 4 programas que seriam muito interessantes, mas começou por dizer, desde logo, que é importante para ele, e entende, e há vários estudos a esse nível, implementar o atletismo como um desporto base para toda a atividade física, desde logo a começar do primeiro ciclo e das nossas crianças e continuando por aí fora.
teve a oportunidade de apresentar programas que queria ver implementados também no Cartacho, desde logo um programa que vem de Inglaterra, que é o Daily Mail, que começou por um pequeno exercício que uma professora lá nos intervalos de 15 minutos começou a lançar aos miúdos, nos intervalos de 15 minutos, que era todos andarem um bocadinho à volta da escola onde fosse, e que sentia que realmente tinha um reflexo muito interessante nas crianças, quer no ponto de vista da aprendizagem, quer do ponto de vista depois da concentração com que eles conseguiam desenvolver depois o seu período escolar e de aprendizagem. Também apresentaram o programa Kids Athletics, Kids Fit. Estamos a falar de tudo de programas que eles querem implementar, sobretudo para lançar para miúdos dos primeiro ciclo e que depois consigam implementar ao longo do percurso escolar. Esta reunião também teve como objetivo, e acho que mais uma vez aqui a reconhecer o trabalho que os clubes fazem no nosso concelho, da Escola de Atletismo do Cartacho, a Federação Portuguesa, em ciclos de 2-3 anos, vai elegendo cerca de 30 clubes pelo país, e neste caso está cá um técnico a nível de saltos da Federação Portuguesa, que vem todas as quartas-feiras ali ao Estádio Municipal trabalhar com alguns dos miúdos que estão lá na Escola de Atletismo, e de onde tiveram a ver também, também perceber aqui junto da autarquia qual é a capacidade que temos para, juntamente com a Federação, continuarmos a fazer pelo menos o investimento da manutenção do equipamento que está no Estádio Municipal, que permita àqueles atletas continuarem a progredir e a desenvolverem o seu trabalho, que tem tido resultados muito, muito meritórios. Ficam as bases do trabalho para uma parceria que nós obviamente queremos acarinhar, porque é de todo importante dar condições não só aos atletas e ao clube, neste caso do atletismo, do Cartacho. Julgo que também há atletas com potencial na Casa do Povo de Pontevel, estando lá o treinador, acho que é uma questão de poder aqui também articular com a Casa do Povo de Pontevel e a sua secção de atletismo, para poderem também beneficiar desta presença deste técnico que muito poderá acrescentar. Em termos de mais atividade destas últimas 2 semanas, acrescentaria a reunião de trabalho no dia 28 de novembro com os nossos técnicos arquitetos do urbanismo, onde tivemos a discutir o Decreto-Lei 124 de 2006, que em concreto tem a ver com o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, e incidimos sobretudo no que diz respeito a legalizações. Nós vamos ter a oportunidade, e já está agendada, não sei precisar a data, de uma próxima comissão da Defesa, Comissão Municipal de Defesa contra a Floresta e Incêndios, porque queremos efetivamente discutir, e há um entendimento do técnicos do ICNF, no que diz respeito a legalizações, que seja possível fazer valer direitos adquiridos prévios à entrada do decreto-lei que permitam conseguir legalizar as edificações. Há alguma controvérsia sobre este assunto, porque o decreto-lei é omisso sobre isto, mas nós queremos tentar estabelecer aqui bases que possa aqui resolver ainda uma série de situações que estão por resolver e não estão necessariamente pendentes de revisão de PDM, mas sim com a implementação deste decreto-lei. Por último, destacava só aqui, tive a oportunidade de desejar boa sorte aos nossos atletas do Ateneu Artístico Cartaxense que estão no Japão a representar o Ateneu, Portugal e o Cartaxo em particular. E tive a oportunidade, junto dos pais, técnicos e a Presidente do Ateneu, todos juntos, desejar uma boa sorte aos atletas e que corra tudo bem e que bebam da experiência. Foi isto que eu lhes desejei, porque acho que são oportunidades únicas e que vão permitir a todos eles ter um crescimento interessante. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Vereadora que joga em casa, doutora Ana Bernardino. Muito boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao Centro Paroquial, na pessoa da doutora Antonina, e também ao Sr. Presidente da União de Freguesias Ireira Lapa, por nos receberem esta noite aqui neste espaço que é tão querido por toda a população da Ireira. É um espaço de solidariedade, um espaço com história e é um espaço que foi construído pelos ireirenses para a população. E que é importante referir também o maior empregador da freguesia da Ireira. Uma palavra, por isso, também muito especial ao Sr. Barroso, ao Padre Susano e à Sra. Amélia Silva, por todo o trabalho que deu origem a esta casa que acolhe não só os mais velhos, mas também os mais novos, numa simbiose muitíssimo interessante. Gostaria, já que estou a jogar em casa,
também de destacar na Ereira as associações, todo o movimento associativo. Eu estou a ver aqui também algumas caras ligadas ao associativismo aqui da nossa freguesia, e é isso também, este espírito associativo, e já foi também referido o Grupo Ereira, que torna a Ereira mais dinâmica, mais atrativa e também mais prazerosa para se viver. No entanto, não posso deixar de destacar alguns pontos, naturalmente, até porque vivo aqui e passo por aqui todos os dias e estou cá todos os dias, e não vou repetir algumas dúvidas e algumas questões já levantadas, quer pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, quer pelo Sr. Presidente da Assembleia, a quem eu também dirijo um cumprimento especial. No entanto, não gostaria de deixar de referir algumas preocupações que ouvimos todos os dias também pela população, que é em relação ao futuro da extensão de saúde, ao futuro daquele espaço também emblemático aqui na Ereira. Sei, por uma conversa anterior a esta reunião, que está bem encaminhado esse futuro. No entanto, não gostaria de deixar de referir. Gostaria também de referir, e já foi também falado pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, a falta que nos faz o Parque Infantil, uma promessa já de longa data e que finalmente ficamos a saber também que vai ter luz verde em breve. Esperemos que, pelo menos, já que não é este ano, que seja para o outro. Eu gostaria agora do próximo ponto de falar sobre uma questão. Eu pensava que o Padre Arlindo estava cá, o que dava um certo jeito, não está já. No entanto, não gostaria de deixar, aproveitando também o facto de estar aqui as forças políticas e pessoas que normalmente não vêm à Ereira, para alertar para o risco iminente de derrocada da torre sineira da Igreja Paroquial, a dizer que é um espaço arquitetónico de muita importância para a Ereira e está realmente em risco e é importante nós termos isso em conta. E para terminar, não falando já da Ereira, mas num dos eventos que eu acompanhei este fim de semana, eu gostaria também de deixar uma palavra de apreço, de encorajamento, de agradecimento, de muita gratidão aos nossos bombeiros municipais, que este fim de semana também comemoraram o seu aniversário, onde tive a oportunidade de estar presente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Nuno Nogueira, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos os presentes. Um cumprimento especial à direção do Centro Paroquial. Muito obrigado ao Sr. Presidente da União de Freguesias, Ereira Lapa, também pelo acolhimento. Eu vou ser bastante breve, tenho aqui apenas 3 pontos. Começaria pelo primeiro. Em tempos, presumo que ainda no final do mandato passado, o Sr. Presidente deve se lembrar disto, foi tido em consideração, na altura da candidatura aos projetos do Portugal 2020, havia portanto, uma ficha de intenções onde estava contemplado, portanto, um investimento para esta freguesia, portanto, para a Ereira, para o lugar da Ereira, para o centro de dia da Ereira, portanto, a ampliação para a ampliação para a residência de idosos. Presumo que este projeto já não vai ser contemplado portanto, neste quadro comunitário. Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se este projeto vai ou não ser considerado num eventual quadro comunitário. O segundo aspecto tem a ver com o regulamento do Parque Pesados do Cartacho. Portanto, esse regulamento já foi deliberado aqui, em reunião de Câmara há algum tempo. Perceber qual é o ponto de situação relativamente a este assunto e, de certa forma, também demonstrar a nossa preocupação porque a vedação desse equipamento está praticamente derrubada. Perceber que se vamos ou não avançar com a gestão desse parque. Terceiro ponto, e para terminar, nas últimas chuvas, e isto foi também fruto também de alguns contactos que me fizeram, e até porque esta situação já ocorre ao longo dos anos, em determinadas zonas da cidade do Cartacho existe diversos problemas de escoamento das águas pluviais. Eu falo especificamente aqui na zona da Quinta das Correias, junto ao ringue desportivo. Quando chove, portanto, essa zona fica sempre submersa
e, de certa forma, perceber qual é a intenção do Executivo relativamente a este aspecto. Penso que a intervenção a fazer não é uma intervenção de grande monta e presumo que, e até porque a linha d'água também pode ser uma forma de tentarmos escoar a água em excesso, acho que era a altura ideal para tentarmos resolver isso uma vez por todas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereadora Ana Bernardino. Só retificar um pequeno pormenor, Sr. Vereador, nós não somos lugares, nós somos freguesia, União de Freguesias. Foi um erro de lápis. Queria agradecer aqui à vereadora Ana Bernardino, que está a jogar em casa e que acabou não passem claro. Não passem claro e acabou por me corrigir. De certa forma, não é desprestigiante para a população brasileira. Muito obrigado. Não deixou passar em claro. Muito bem. Bom, as três situações, a primeira depois pedi à senhora vereadora com a ação social para detalhar. A segunda, parte pesados, sim, estamos a trabalhar no regulamento. A terceira questão, o escoamento das águas pluviais. Nós criamos há 3 anos, 4 anos, um mecanismo, sempre que há alerta da Proteção Civil com excessiva pluviosidade, temos um conjunto de lugares, aí sim, lugares na cidade do Cartaz e nas freguesias, que estão sinalizadas pela nossa área de ambiente, pela nossa área de proteção civil, com os nossos bombeiros, e há uma ação preventiva de imediato, que é verificar essas sarjetas, estes semidores, para ver se estão limpos e com capacidade para escoar. Eu lembro-me, e fizemos uma intervenção, por exemplo, ali na 300 e 105.2, ali antes do cruzamento das várzeas, quem sai do Cartaz, que era uma zona alagável, ali fizemos uma intervenção e vamos monitorizando para ver se escoa. Lembro-me perto das padarias do Cartaz, que era uma zona onde normalmente alagava, fizemos aí e não alagou. A zona pior da cidade do Cartaz, que era a Rua Manel Bernardo das Neves, no Campo da Feira, que toda a gente também dizia que a intervenção que lá foi feita não resolvia o problema. O certo é que temos tido caudais de chuva enormes e nunca mais houve ali problema. A gente depois da intervenção até se esquece, não é? Que aquela intervenção foi muito cara porque mexemos em toda a rede pluvial. A zona da Ribeira, os sítios sinalizados também foram limpos, e essa da Quinta das Correias, ali entre as lombas, também temos sinalizada, passaram lá. O que acontece é que foi arrastada tanta terra, tanto de véspera foi verificado, mas foi arrastada tanta terra. Aliás, até houve um indivíduo que teve o azar dessa hora ter uma avaria. A avaria, tanto quanto sei, como me transmitiram os bombeiros, não foi causado pela água, mas o senhor teve o azar de avariar e depois ser inundado pela água. Mas de facto aí houve a verificação, mas houve um problema que as terras ali rapidamente entupiram. Tanto foi a explicação como foi dada pela Proteção Civil, porque de véspera estava cuidado e tudo apontava para que não existisse problema. Obrigado, vereador, pelas questões. Senhora vereadora Elvira Tristão. Bom, relativamente à questão colocada sobre financiamento para respostas sociais, devo referir duas situações. Relativamente ao Portugal 2020, neste mandato houve uma verba muito residual no âmbito do financiamento comunitário, mas o que se passa é que há um mapeamento da região, portanto Alentejo-Ribatejo, e esse mapeamento dá-nos as taxas de cobertura das várias respostas sociais por município. E há um trabalho prévio por parte da CCDR que é definir quais são os municípios que poderão estar incluídos nesse programa de financiamento. Os municípios, isto é, os concelhos, porque efetivamente quem pode candidatar-se ao financiamento são as IPSS e não os municípios. O que acontece é que o Cartacho, fruto das taxas de cobertura serem superiores àquelas dos municípios que foram contemplados, não foi contemplada num financiamento que houve há cerca de um ano e picos, mas que era de facto muito residual, e foi basicamente para uma ou duas instituições da Lesíria, para
regularização de situações, nem sequer foi para financiamento de novas respostas. Relativamente ao Orçamento do Estado, está já a haver a segunda edição do PARS, portanto, finais da década de 90, o Governo lançou o programa PARS, o financiamento saía do Orçamento do Estado, os IPSS podiam candidatar-se a esse financiamento para criar respostas e criar infraestruturas para respostas sociais. Este PARS 2.0 iniciou com um primeiro aviso de abertura para a resposta de creches. Mais uma vez, o cartaz tem uma taxa de cobertura superior à região e, portanto, não foi contemplado. No entanto, há seríssimas expectativas de que venha a ser contemplado, quer na resposta para a deficiência, quer na resposta para a terceira idade. E julgamos que durante o primeiro trimestre de 2020 seja publicado o aviso de abertura para a resposta para a terceira idade. E nessa altura, o Centro Social e Paroquial da Eireira, creio que estará em condições de responder, uma vez que já tem projeto de arquitetura e uma vez que já tem o parecer favorável do Conselho Local da Ação Social, emitido na reunião, creio que de junho, e que é necessário para a instrução do processo. Portanto, agora depende do aviso de abertura, da candidatura por parte do Centro Social e Paroquial e depois da decisão final da Segurança Social, uma vez que, neste caso, quem avalia as candidaturas é a Administração Central. Sra. Vereadora, obrigado, Vereador Nuno Nogueira. A Sra. Vereadora Amélia Pina, tenha a bondade. Boa noite a todos. Reitero os agradecimentos feitos à hospitalidade aqui do Centro Paroquial da Eireira e gostaria apenas de colocar uma ou duas breves questões que estão relacionadas com a conclusão das obras circundantes ali da Rua Batalhós. Estamos a aproximar e penso que transmitem a preocupação de todos os comerciantes ali da zona. Já estamos em dezembro, há várias ruas fechadas e o trânsito que já não circulava de forma muito expedita, ainda tem maior dificuldade de circulação. Por outro lado, e na sequência disto, dar nota da irracionalidade que se vive hoje no estacionamento na Rua Batalhós, e calculo que em mais algumas ruas do cartaz que tenho visto e que não sei como é que se poderá resolver, ou se a Câmara tem alguma ideia para resolver isso, a não ser com uma maior assistência policial ao local, de forma a não permitir o estacionamento de curto prazo de forma completamente irracional, que é o que se está a passar hoje em dia. Obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora, pela sua questão. Eu tive a oportunidade de informar na anterior reunião de executivo e agora vou-te falar a memória, se a memória não me atraiçoa, o prazo da conclusão das obras em abril do próximo ano. Transmitir que temos reunião agendada esta semana, reuniões de acompanhamento para ir articulando situações de maneira a atenuar os constrangimentos que as obras provocam sempre, seja na nossa casa, seja na nossa loja, seja na rua, ela provoca sempre constrangimentos e o nosso propósito é, no maior curto espaço de tempo possível, reabrir o troço da Rua da República com a Travessa da República para, de facto, facilitar, independentemente do mobiliário urbano já estar todo colocado, mas que permita a circulação rodoviária nestes dois eixos. Em relação ao resto da obra, que depois afeta a Rua São Sebastião, Largo do Pelourinho e o próprio prolongamento da Rua da República, também esta semana, não lhe sei precisar o dia, que estou à espera da confirmação do empreiteiro,
para aí no local, juntamente com os comerciantes, com os residentes, com os prestadores de serviço, também procurarmos definir um plano de modo a que os constrangimentos sejam em menor número possível. Portanto, já previamente à obra fizemos um conjunto de reuniões, mas sabemos que é depois no terreno, na rua, juntando as pessoas, que poderemos encontrar soluções pontuais para, volto a dizer, mitigar aquilo que transmitiu, que é os constrangimentos, nomeadamente para quem tem atividade comercial e para os residentes daquela área. Obrigado pela questão. Se há mais alguma questão da parte dos senhores vereadores, não havendo mais nenhuma questão e com a vossa permissão para não deliberarmos as atas até perante a ausência do vereador Jorge Gaspar, entrando na ordem do dia, o ponto 1, ratificação do despacho de cedência do Centro Cultural do Cartaz à Ordem de Advogados. Se alguém tem alguma observação a fazer, não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 2 é uma ratificação de cedência do auditório municipal à Escola de Atletismo Correio Mais do Cartaz. Não sei se há alguma intervenção sobre este ponto. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 3, uma vez que eu e a vereadora Ana Bernardino pertencemos aos órgãos sociais do Grupo Herrera, não participamos na deliberação, portanto pedi ao Sr. Vice-Presidente para tomar conta deste ponto de ordem de trabalho. Faço a apresentação do mesmo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Em relação ao ponto 4, tem a ver com a ratificação da atualização de preços de vinhos comercializados no Museu do Vinho. Não sei se há alguma observação em relação a esta matéria. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sobre o ponto 3, é 1 de dezembro. 28 de novembro a 1 de dezembro. Está bem na proposta, está mal no enunciado da ordem de trabalhos. Obrigado pela observação. O ponto 5 tem a ver com a questão da venda, fixação de preço para a venda do livro Duas Peças do Espólio de Marcinho Mesquita. Não sei se há alguma observação em relação a esta matéria. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 6 e 7, se concordarem, discutir em conjunto e deliberar em conjunto. Não sei se há alguma observação sobre o mesmo. Tenha a vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas da nossa parte questionar, aliás, tendo em vista este acordo de parceria ser com uma pessoa individual ou singular, portanto não sei até que ponto a nossa deliberação poderá ou não estar sustentada nesse aspecto. Portanto, da minha parte irei votar favoravelmente, mas de certa forma queria só... Do ponto de vista jurídico, tivemos esse conforto que não houve problema. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sobre esta matéria, não havendo mais intervenções e podendo deliberar em conjunto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 8 tem a ver com a caducidade de dívidas de transporte de ambulância e abertura de portas. Não sei se há alguma questão em relação a esta matéria. Não havendo nenhuma questão, quem vota contra, quem se abstém, 2 abstenções do movimento JPM, aprovado pela maioria de PS, 5 votos. Tem alguma declaração de voto? Não. Em relação ao ponto 9, aceitação de doação de bens, não sei se há alguma questão em relação a esta matéria. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em relação ao ponto 10, que tem vindo aqui todos os anos, aquisição de energia elétrica, uma vez que é um contrato plurianual. Não sei se há alguma questão em relação a esta matéria. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Perdão, desculpem. 2 abstenções JPM, aprovado por maioria, 5 votos PS. Há declaração de voto? Muito bem. Muito bem. Ponto 11, da mesma natureza, mas para o abastecimento, nomeadamente de gasolina e gasóleo das viaturas. Não sei se há alguma questão em relação a esta matéria. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por 5 votos PS, 2 abstenções JPM. Declaração de voto também não há.
Em relação ao ponto 12, concessão de direito de exploração dos espaços número 1 e 2 das lojas do Parque Central, não sei se há alguma questão em relação a esta matéria, não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em relação ao ponto 13, elaboração do Regulamento Municipal de Ação Social Escolar, tanto transmitir aos senhores vereadores JPM, enquanto proponentes, que foi esta, consensualizámos convosco este título e este enquadramento. Não fizeram nenhuma observação, pergunto se corresponde. Não fizeram. O vereador Jorge Gaspar, e acho que você também respondeu. Não. Então não sei se há alguma questão em relação a esta matéria. Tenha a vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas referir que, da conversa posterior que tive com o meu colega Jorge Gaspar, após verificarmos a ordem de trabalhos, pensávamos que, juntamente, ou seja, num ponto prévio a este Regulamento de Ação Social, que de certa forma que enquadra parte daquilo que foi abordado na reunião que tivemos em conjunto, mas pensávamos que havia um ponto prévio onde havia a discussão, ou seja, a votação da nossa proposta, que deu origem ao enquadramento neste Regulamento de Ação Social. Portanto, e de certa forma, perceber qual era o seu entendimento relativamente a isto, até porque nós não iremos votar contra este regulamento, como é óbvio, não é? Iremos votar a favor. Agora, de certa forma, aqui a nossa proposta de deliberação deu origem a que fosse disputado aqui este regulamento. Muito obrigado. E ela, porventura, fará sentido. Eu parto do princípio que, quando estamos a elaborar isto, a deliberar isto é para ficar em ata, é a minha interpretação, vamos deliberar a vossa proposta. Portanto, é a interpretação que eu tenho, porque é a vossa proposta que vai disputar esta questão. Mas pergunto a todos os elementos do Executivo se nem discutimos isso a equipa, que eu parti do princípio que seria assim, que estaríamos aqui a discutir a vossa proposta, porque é ela que acaba por disputar a necessidade de trazermos aqui a elaboração do regulamento. Agora eu pergunto ao Executivo se toda a gente se sente confortável com isso, ou se teríamos de trazer aqui também, quer dizer, dissociar as duas, penso que não faz sentido, porque esta está aqui na sequência da vossa proposta, não é? Mas eu pergunto a alguém do Executivo se sente algum desconforto em fazê-lo. Bom, eu comungo do que foi dito pelo Sr. Presidente. Agora, haver aqui uma dupla proposta é que me causaria desconforto por uma questão de dúvida metódica e por uma questão jurídica, porque havendo o início de um procedimento que tem toda uma tramitação, eu não sei se seria juridicamente correto estarmos a apreciar e a tomar uma deliberação de uma parte de um todo que tem toda uma tramitação que começa com a abertura do procedimento, a elaboração da proposta. O que há aqui, penso eu, é o compromisso político de trazer aqui a proposta do regulamento, essa proposta de regulamento plasmar aquela que é a proposta da JPM. Trazer previamente aqui uma parte do todo, num procedimento que tem uma tramitação própria, é que me deixaria desconfortável, mas isso se calhar tinha que ser visto juridicamente. Eu, pela minha parte, reforço, e também ainda que ao encontro do que foi dito pela vereadora, eu sinto-me confortável a deliberar esta matéria que parte da vossa proposta. Isto para dizer claramente que a vossa proposta que está aqui plasmada merece o meu voto a favor, com um voto, com uma declaração de voto que acho que a vossa proposta deve ser melhorada. Portanto, e nós vamos apresentar contributos para melhorar a proposta que acaba por disputar a elaboração do regulamento. Mas eu interpreto assim, mas pergunto aos seus vereadores se alguém tem alguma interpretação diferente em relação. Não, da nossa parte, esta proposta de regulamento enquadra-se naquilo que foi abordado.
Apenas o que nós queríamos transmitir é que, de certa forma, a nossa proposta deveria ter sido deliberada, até porque foi entregue em 15 de julho e tivemos à espera este tempo todo até a elaboração deste regulamento. De qualquer das formas, a nossa proposta, tendo em vista termos que deliberar aqui a favor, iremos votar a favor, naturalmente, esta proposta de regulamento. A nossa proposta era que fosse, juntamente com a ata, ir também a nossa proposta que foi entregue em 15 de julho. Transmitir o seguinte para eu ser mais claro. Se eu tivesse a deliberar apenas o conteúdo da vossa proposta, provavelmente aqui tinha que me abster porque ela não estava enquadrada do ponto de vista jurídico. Deixar-me de forma muito clara. A vossa proposta, despoltando a elaboração de um regulamento que vai permitir aprofundarmos e melhorarmos aquilo que foi a vossa proposta inicial, merece o meu voto a favor. Portanto, para deixar aqui a coisa muito clara. Mas não sei se isto é a interpretação de todos. Entende, vereador? Portanto, se fosse a vossa sozinha, eu ia-me abster por razão de ela não estar com o enquadramento legal devido, depois chegámos a essa conclusão que havia que melhorar esse aspecto e porque eu acho que ela não é suficientemente abrangente. Por isso é que eu digo que vamos apresentar aqui contributos para melhorar a vossa proposta inicial. Não ia votar contra, sou a favor do princípio, mas iria-me abster porque não posso concordar com os termos todos. Uma vez que ela acaba por despoltar um regulamento que também a enquadra, eu sinto-me confortável em votar a favor. Está bem? Para ficar em ata. Muito bem, não sei se há mais uma observação em relação a este tema. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, tanto aprovado por unanimidade. Ponto 14 e ponto 15, sendo da mesma natureza, pergunto se há alguma oposição da vossa parte a poderem ser discutidos em conjunto. Não havendo, não sei se há alguma questão em relação aos mesmos. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, ponto 14 e ponto 15. O ponto 16 tem a ver com a abertura de conta bancária na Caixa de Crédito Agrícola e o encerramento das contas na Caixa e outra no Santander. Não sei se há alguma questão em relação a esta matéria. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 17 tem a ver com a nomeação de provedor. Transmitir sobre este ponto, como é do conhecimento público, no dia 1 de outubro recebemos um e-mail de renúncia ao cargo por parte do Sr. Provedor do município. Em relação a esta matéria, uma vez que ainda não a comentei do ponto de vista público, gostava de fazer aqui alguns considerandos. Em primeiro lugar, expressaria em meu nome, e penso também em nome do Executivo, pelo menos com pelouros, que tivemos um contacto mais direto com o Sr. Provedor cessante, queria dar uma palavra de reconhecimento e de gratidão, em nome da Câmara Municipal, de reconhecimento e de gratidão pelo trabalho que desenvolveu em prol da participação cívica dos nossos concidadãos, uma palavra de reconhecimento e gratidão por ter sido o primeiro cidadão do Cartaz a abraçar o desafio e a responsabilidade de exercer o cargo de provedor do município, expressar aqui uma nota pessoal do respeito que tenho pelo Dr. Carlos Galelo e também transmitir que durante os 559 dias em que exerceu esta nobre missão, ou seja, entre a tomada de posse a 21 de março de 2018 e o dia 1 de outubro de 2019, em que trabalhámos em conjunto, pude testemunhar da sua seriedade, da sua integridade, da sua verticalidade e no espírito de missão que deu ao exercício desta nobre missão de provedor do município. Dizer também que o Dr. Carlos Galelo, pelos fundamentos e justificações que apresentou e que eu respeito, mas que não acompanho, que nem no meu entendimento justificam, o pedido de renúncia, decidiu precipitar, tanto a 1 de outubro, a interrupção do mandato de provedor que lhe tinha sido confiado de forma unânime e para o qual tomou posse a 21 de março de 2018. E também transmitir, para efeitos de ata e como declaração pública, sem prejuízo de, em democracia, permanecer sempre em aberto uma inequívoca margem de aperfeiçoamento, correção ou adaptação, não apenas ao nível da cooperação institucional, como dos próprios mecanismos de garantia da defesa e da prossecução dos direitos e interesses legítimos dos particulares, e era isto que representava o provedor,
perante os órgãos e serviços municipais que integram o perímetro de toda a administração local, quero, sem margem para quaisquer dúvidas, transmitir a este Executivo que me empenhei, enquanto Presidente de Câmara e em conjunto com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, assim como reconheço os nossos serviços municipais, empenhámos para criar ao Sr. Provedor cessante todas as condições necessárias para o desempenho do seu mandato e para uma cultura de proximidade e cooperação institucional. Portanto, era isto que eu gostava de transmitir, esta palavra de reconhecimento e de gratidão para com o Dr. Carlos Galelo, e que, apesar de não encontrar fundamentos que justificam a cessação do seu mandato de provedor, naturalmente que é uma decisão, obviamente, que respeito. Numa segunda parte da reunião, em relação à escolha do novo provedor, como disse, auscultámos todas as forças políticas do Conselho do Cartaz. A pergunta primeira foi se havia algum nome a sugerir. Nenhuma força política me trouxe um nome e então apresentámos o nome que tinha sido consensualizado entre mim, aqueles que me acompanham, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que é propor a professora Hélia Batista para provedora do município. Transmitir que os princípios orientadores foram os mesmos que nos conduziram ao Dr. Carlos Galelo, uma pessoa que assegurasse isenção em relação à força política maioritária no município do Cartaz e, portanto, fizemos um esforço enorme para que a pessoa escolhida não tivesse qualquer ligação ao Partido Socialista. O segundo critério, que tivesse reputação na comunidade, na sociedade, em que pudesse transmitir aos municípios também essa isenção, que não houvesse qualquer tipo de problema naquilo que tem a ver com o relacionamento e cooperação institucional com a Câmara e, naturalmente, alguém cujo currículo assegurasse proximidade à nossa comunidade, às instituições da nossa comunidade. O primeiro fator de isenção, a doutora Hélia Batista nunca teve qualquer ligação ao Partido Socialista. A única coisa que tem no seu currículo político foi ter sido eleita como deputada municipal pelo Partido Social Democrata, mas reconhecemos na professora Hélia Batista critérios de isenção que eu julgo que não prejudica em nada a sua ação, não é por ter tido uma participação política, não sendo militante de uma força política, e reconhecemos essa capacidade de distinguir os papéis. O segundo critério, foi diretora muitos anos da Escola Secundária do Cartaz, é alguém com grande proximidade ao nosso Conselho. Ela, durante 28 anos, foi Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária e nessas funções uma grande cooperação com todas as forças vivas, fossem associativas, fossem empresariais, fossem autarquias locais. A Escola Secundária abrange todas as freguesias, alunos de todas as freguesias do nosso Conselho. E o terceiro fator, também por isso, a elevada proximidade e a satisfação que observamos na aceitação deste desafio, leva-nos aqui a concluir e a trazer à vossa deliberação em voto secreto da nossa proposta para a doutora Hélia Batista cumprir o resto deste mandato. Como sabem, o provedor do município, o mandato coincide com os mandatos autárquicos e, portanto, com ela iremos proceder de igual modo para podermos assegurar bons laços de cooperação e respeito institucional para que possa cumprir bem esta missão de provedora. Deixava à vossa consideração tudo aquilo que enunciei. Não havendo intervenções, parto do princípio que podemos partir para a deliberação em voto secreto. Toda a gente tem o boletim de voto à frente.
Vamos fazer o escrutínio. Portanto, um voto a favor. 2 votos a favor. 3 a favor. Isto deve ser posto para a Câmara, não é? Como fala? Em branco, um voto em branco. Mais um a favor. Mais um a favor. E mais outro em branco. Portanto, o nome proposto foi deliberado com 5 votos a favor e 2 votos em branco. Portanto, se irá a Assembleia Municipal, na próxima quarta-feira, pedir aos nossos serviços para sermos pedidos amanhã para dar nota por ofício ao Presidente da Assembleia Municipal, exatamente da deliberação aqui tomada. Os pontos seguintes são para conhecimento. Perguntava aos elementos do Executivo sobre os mesmos. Existe alguma questão? Não havendo nenhuma questão, podemos partir para a leitura da minuta da ata. Boa noite. Votos aprovados por unanimidade 1 a 7.9, 12 a 16, sendo que no ponto 3 a vereadora Ana Bernardino e o Presidente da Câmara não participaram na votação. Pontos aprovados por maioria, com 5 votos a favor do PS e 2 abstenções dos Juntos pela Mudança, ponto 8, 10 e 11. Ponto 17, aprovado, com 5 votos a favor e 2 votos em branco. De seguida, a Câmara Municipal tomou conhecimento dos pontos 18 a 23. Relativamente à minuta da ata, deliberou? Quem vota contra, quem se abstém, perdão, aprovado por unanimidade com encerramento da reunião às 23 horas. Quero agradecer a todos os dirigentes do Centro Paroquial, à doutora Antonina, ao Sr. Presidente da Junta, a forma como nos acolheram e a todos aqueles que estiveram aqui connosco e lá em casa também a acompanhar mais uma reunião de Câmara. Uma boa semana a todos. Muito obrigado.